Aplauso, né? Isso aí. Muito bem. Muito bem. Queridos, então hoje nós vamos ter a nossa ministração, cujo título é Deixar para trás, ou Tempo de Deixar. Para isso nós vamos ter aqui um acompanhamento, né? A Lívia vai estar presente aqui fazendo um acompanhamento para dar um pouco mais de harmonia. Eu ia falar de emoção, mas emoção não, é só harmonia, né? Isso. Queridos, eu quero começar pelo livro de Gênesis, no capítulo 3, versículos 1 a 7, onde nós, no dia de hoje, então, a gente vai dar uma continuidade ao que foi falado já na semana passada, onde nós falamos a respeito de conhecimento, sabedoria, né? Sabedoria humana e sabedoria de Deus. Então, hoje, para finalizar esse assunto, eu gostaria de citar algo a ponto de poder, então, deixar de uma maneira mais clara aquilo que foi falado na semana passada, certo? Livro de Gênesis, capítulo 3, versículos 1 a 7. Olha o que esse texto nos diz. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Olha só, quem é que fez a serpente? Deus. Disse esta, né, a serpente disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Próximo. A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. O tocar ali foi por conta dela, né? Vocês sabem disso, né? Mas do fruto da árvore, isso. Então, não venham a morrer. Pronto, próximo. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe, no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão o quê? Conhecedores do bem e do mal. Próximo. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável. Imagine se fosse uma árvore de bolsa, bota, sapato, hein? Imagina. Desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto, comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu. Próximo. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas, né? Fizeram vestimentas ali. Queridos, eu quero iniciar então a nossa ministração de hoje, tempo de deixar, ou tempo de deixar para trás. Iniciando por esse texto. Dando sequência, naturalmente, ao que nós iniciamos lá na semana passada, onde falamos sobre sabedoria. Então, nós temos aqui exatamente um texto maravilhoso que nos traz um alerta a respeito disso. Dessa busca incansável, ou até mesmo busca insensata por sabedoria e conhecimento. E essa história bíblica, ela nos diz que essa busca pelo conhecimento resultou apenas em uma coisa. Eles descobriram que estavam nus. Ali então iniciou-se a tragédia na vida
desses personagens aqui. Tudo aquilo que foi oferecido simplesmente resultou em uma coisa. Poxa, agora eu estou pelado. Triste isso, né? Imaginem vocês. Foi oferecido um castelo de sonhos. Aí, de repente, comeu o negocinho lá para ficar mais inteligente, né? A pílula do conhecimento. E simplesmente conheceu, então, que agora estava nu. Eu posso imaginar que isso foi um dia, assim, trágico para eles, né? Busca pelo conhecimento. Qual é o conhecimento que foi oferecido para eles? O conhecimento que eles tinham através da convivência com Deus, da orientação que Deus vinha e passava para eles dia após dia? Não. Conhecimento de outro, ou outros, né? E não o conhecimento de Deus. E não o conhecimento de Deus, queridos. Hoje, nós temos esse conhecimento através da palavra. Então, através da palavra de Deus, nós temos acesso ao conhecimento de Deus e não ao conhecimento humano. Vamos em frente. Livro de Eclesiastes, capítulo 1, nos versículos de 1 a 4. Eclesiastes 1, de 1 a 4. Vamos ver o que a palavra de Deus nos fala a respeito deste assunto que nós estamos tratando aqui. Eclesiastes 1, né? Olha lá. O que diz? De 1 a 4, André, por favor. Muito bem. Então, o livro de Eclesiastes, né, inicia com as palavras do pregador, sabemos, né, atribuído ao rei Salomão, filho de Davi, rei de Jerusalém. Próximo. Ele diz assim, ó: vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Que proveito alguém tem de todo o seu trabalho com ele, ou com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Olha só, queridos, em que posição estava esse homem quando ele então escreve esse livro? Ele estava em uma posição debaixo do sol. Naturalmente, ele estava antes da cruz. Hoje nós estamos depois da cruz. E nós não estamos debaixo do sol. Ele estava debaixo do sol. Hoje nós somos conduzidos a uma outra posição. E estar debaixo do sol significa que ele não tinha acesso direto ao Espírito Santo que hoje nós possuímos. O Espírito Santo que nos foi dado. Através dele, nós somos colocados em uma outra posição. Nós já falamos aqui a respeito de reino material e reino espiritual. Debaixo do sol, reino material. Acima do sol, reino espiritual. Certo? Tem outros nomes que se dão aí, mas vamos deixar assim, né?
Vamos lá. Eclesiastes 1 ainda, versículos 13 e 14. Olha só. O que ele fala na sequência aí? Dediquei-me a investigar e a me informar com sabedoria humana naturalmente, né? A respeito de tudo que se faz, aonde? Debaixo do sol. Que enfadonho trabalho Deus impôs aos filhos dos homens, para com ele, com o trabalho, os afligir. Vi todas as obras que se fazem, onde? Debaixo do sol. E eis que tudo é vaidade e correr atrás do vento. Outras versões falam assim: tudo é vaidade e aflição de espírito. Correr atrás do vento, queridos. Que resultado vai se encontrar com isso? Então ele compara tudo aquilo que se faz debaixo do sol, naturalmente usando a sabedoria humana, como quem corre atrás do vento. Com isso, a pessoa só se cansa, só se fadiga. E ela não percebe o resultado. Como ele mesmo disse, geração vai e geração vem. Ou seja, as coisas terminam e acabam, mas a terra permanece. A terra permanece para sempre. E as gerações vão, né? Vêm e vão. Ainda Eclesiastes 1, 17 e 18 agora, por favor. Olha só. Assim procurei conhecer a sabedoria e saber o que é a tolice e a falta de juízo. Mas descobri que também isso é correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria há muito enfado. E quem aumenta o seu conhecimento, aumenta também a sua dor. Queridos, isso aqui é uma coisa terrível. Aqui nós podemos entender porque tantas pessoas que se dedicaram a buscar conhecimento, bater em algumas portas para buscar conhecimento. Essas pessoas só se cansam. E estas pessoas, elas têm dor na sua alma. Por quê? Porque isso, queridos, é o conhecimento humano. Isso nós precisamos aprender a deixar para trás. Exatamente por conta de hoje nós estamos em uma outra posição. Outra posição. Nós estamos acima do sol. Existe uma outra frase célebre também de um presidente, que ele falou o seguinte: quanto mais aumenta nosso conhecimento, olha só, mais fica evidente a nossa ignorância. Tem alguma coisa a ver com esse texto? Tudo, né? Isso foi falado por um presidente também americano ali no comecinho dos anos 60, né? Foi assassinado, inclusive, né? Quanto mais aumenta o nosso conhecimento, mais fica evidente, olha só, a nossa ignorância. Então aqui nós podemos ver assim duas escalas, né? Ou dois gráficos, né? Gráficos de barras assim, né? Não sei se todos conhecem gráfico de barra, né? Mas duas escalas, duas torres assim, né? À medida que aumenta um, diminui o outro, né? Aquela coluna assim, né?
de equalização. Aumenta o conhecimento, a sabedoria, a qual ele se refere aqui, naturalmente está se referindo à sabedoria humana. Aumenta a sabedoria humana, diminui a sabedoria de Deus na vida da pessoa. Aumenta a sabedoria de Deus, diminui a sabedoria humana. Sucesso, êxito, vitória. Aumenta a sabedoria humana, diminui a sabedoria de Deus. Fracasso, frustração, derrota. É o que a palavra diz, queridos. Vamos lá. Eclesiastes, capítulo 3. Vamos ler o versículo 1 e depois o versículo 6. Olha o que a palavra diz. Esse mesmo escritor, né? O rei Salomão aqui. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Olha onde ele estava novamente, né? No versículo 6, ele chega a uma conclusão. Então ele fala ali a respeito de vida, de abraçar, de uma série de coisas. Chega aqui, então, ele tem uma conclusão. Ele diz o seguinte: há tempo de procurar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Queridos, nós precisamos alcançar esse entendimento de deixar as coisas do passado no passado. Muitos de nós tivemos, vitórias em algumas áreas da nossa vida, há um tempo atrás. Aí, eu ia falar antigamente, mas nem todos são antigos assim, como eu, por exemplo, sou do século passado. Alguns aqui já não são do século passado, Então essas coisas velhas, às vezes eu falo coisa velha assim, quando eu chego em casa, minha mulher já aproveita e já me cobra, É aquele carro velho. Eu falo, não, aquilo não é carro velho, é carro antigo, é diferente, Tem que jogar aquilo fora, então. Não é isso que a palavra se refere, Está falando coisa velha, não está falando coisa antiga, diferente. Se tiver alguma versão que fale coisas antigas, aí, quem sabe, talvez, vamos considerar, Então, queridos, à medida que nós avançamos no reino espiritual, nós vamos entendendo que algumas práticas que até então eram tão atraentes, tão gostosas, nos deram vitórias na vida, inclusive, já não fazem mais parte da nossa vida. Certo? Eu preciso, então, naturalmente, ir me amadurecendo, a ponto de deixando isso para trás. Deixar para trás. Vamos lá. Livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 20. 1 Coríntios 3, 20. O que fala ali? E também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe. O Senhor que conhece, Ele sabe que são pensamentos vãos. O que é uma coisa vã? É uma coisa sem importância. Certo? Nem bem começou, já terminou. Quando era criança, não faz muito tempo isso, eu lembro que eu acompanhava, o meu avô ele era criador de cavalos, de corrida, e tal, carreira, como chamava na época, e tinha um nome que se dava para aquele cavalo assim, que começava bem e tal, só que na metade do caminho já começava a diminuir o ritmo e tal, e chegava lá cansado, já no final, Dava o nome de inclusive, cavalo de um país vizinho, que eu não vou falar, Nada a ver, mas era o texto o termo que se usava,
Por quê? Começou bem e tal, de repente, cadê? Ah, pois é, ficou. É tipo fogo de palha, né? Fogo de palha. Que coisa, né? Filipenses, capítulo 3, versículo 13 a 15. Estão vendo que a gente está dando uma passagem bem ampla aqui nas escrituras, né? Filipenses 3, isso, 13 a 15, fala assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, somos o quê? Maduros. Tenhamos este mesmo modo de pensar. E se alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isso Deus revelará a vocês. Tem versões que falam: peçam a Deus, e este vos revelará. Se esse homem, Paulo, que é um exemplo para qualquer um de nós, se ele escreveu isso, queridos, é porque isso exerce um grau de importância muito grande na nossa vida. Prossiga para o alvo. Que alvo é esse? Sermos conhecidos por Deus. Este é o nosso alvo. Queridos, quando nós falamos assim, Senhor, eu te amo, isso para Deus, com todo respeito, eu não sei se isso causa algum tipo de impacto no coração de Deus. Mas quando nós falamos, Senhor, eu sei que o Senhor me ama. Isso, queridos, muda o ambiente, muda o céu. Como eu sei que Ele me ama? Através da obra da cruz. Quando eu creio na obra da cruz, eu sei que Deus me ama. Porque a palavra dele não é minha. E diz que Ele enviou o seu Filho amado. Ele deu o seu Filho amado. Então, quem ama, tem essa natureza. Quem ama, dá. E Ele deu o seu Filho amado, para que todo aquele que nele, em Jesus, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, vida abundante, vida de paz. E estes somos nós, amém, aleluia? Estes somos nós, que cremos na obra de Jesus Cristo na cruz. Glória a Deus por isso, né? O que nós lemos mesmo por último aí? Foi Filipenses, isso. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios 5, 17, olha o que a palavra nos diz. E assim, se alguém está em Cristo, continua sendo uma velha criatura. É isso que está escrito ali? Não, né? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas, ixi, ali está escrito antigo. Foi sacanagem do André lá que fez isso aí, hein? É coisa velha aí, André, vamos mudar aí, viu? As coisas velhas já passaram. Eis que se fizeram novas. Mas foi o André que mudou o termo, o texto lá, né? Coisas velhas. Então, queridos, se alguém está em Cristo, ali tem um porém, né? Se está em Cristo.
Então, se está em Cristo, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Existe um texto correlato que está lá em Apocalipse 21. Apocalipse 21, versículo 5. Acho que é isso. Vamos lá. Isso aí. Olha o que diz a palavra. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse ainda: escreve, guarda isso, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Eis que faço nova todas as coisas. Não é uma ou outra coisinha só. Mas eu tenho um sentimento de estimação aqui. Eu guardo isso no meu coração. Isso eu não posso deixar para trás, não posso deixar passar. Não. Se você está em Cristo, isso precisa ser mudado. Inclusive, pastor, mas o senhor não sabe o que me aconteceu, o que fulana me fez lá. Eu não consigo perdoar, isso é imperdoável. Vou morrer carregando isso. Amém. Vai morrer carregando isso. Vai morrer mesmo. Aliás, já morreu, né? Só não deitou ainda. Deixar para trás, queridos. Sabe? Olhe para frente. Paulo escreveu ali: prossigo para o alvo. Qual é o meu alvo? Jesus é o meu alvo. Este é o meu alvo. Prossigo para o alvo. Esquecendo das coisas que vão ficando para trás. Esquece. E esquecer aqui é passar uma borracha em cima, né? No meu tempo passava borracha, né? Aí depois veio o Errorex, hoje só deleta, né? Então vamos deletar, né? Deleta as coisas que ficaram para trás. Tem mais gente aqui também que é daquele tempo da borracha. Uns são do Errorex, pelo que eu percebi. Livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 8 a 10. Filipenses 8 a 10. A palavra diz assim, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de quem? De Cristo Jesus, o meu Senhor, pela qual sofri a perda de todas essas coisas. Essas coisas que ele se refere, é as coisas grandes que ele fazia, a qual tornaram ele um cidadão romano excelente. Para os romanos. E as considero como maravilhas. Não, como esterco. Esterco você sabe o que é, né? Cocô. Isso aí é esterco. Considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Nós sabemos, queridos, que ele teve uma história maravilhosa, né? Enquanto Saulo. Desde jovem, né? Desde menino, ele já era o cara, né? Ele era o nosso Lewis Hamilton aqui da Fórmula 1. Desde menininho, assim, né? Ele começou crescendo ali. 2 Pedro 3,18. 2 Pedro 3,18. O que ele fala? Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade, ou como nos séculos. Antes de qualquer coisa, antes de tentar buscar outras coisas, cresçam na graça. E a graça, queridos, ela é Jesus. Hoje nós estamos assistindo algumas aulas da ETM,
Perdão, FATEM, isso. TM é coisa, já ficou para trás, isso. É, antigo. Ficou para trás, velho. E o professor da matéria, né? E a matéria era exatamente, né, a inserção à graça, inserção, né? Introdução à graça. Falava assim muito claramente a respeito disso. Sobre o que é a graça na nossa vida. Graça, favor imerecido. Né? A graça de Deus para a minha vida é o seguinte: eu não sou merecedor, mas Ele me dá. Por amor. Mesmo, queridos, eu não me considerando merecedor de algo, Ele me dá, porque Ele me ama. Eu sei que o Senhor me ama. E Ele me dá. Graça. Gratuito. Ele já me deu. Então o que eu preciso fazer? Eu só preciso ir lá e buscar. Pegar. Apanhar. Acessar. E como eu acesso isso? Como? Vocês sabem como? Pela fé. É assim que eu acesso. Posso voltar às primeiras palavras que nós falamos aqui hoje, né? Quando eu falei sobre primícia, enfim, pela fé. Pronto. Assim o acesso. Novamente, Filipenses, capítulo 4, de 6 a 9. Vamos ver o que a palavra nos fala a respeito disso? Olha só, aqui vale assim para os homens, né? Não andem ansiosos por coisa alguma. Não, homens e mulheres também, né? Não andem ansiosos por coisa alguma. O que é coisa alguma? É nada. Não precisa andar ansioso por nada, né? Mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Então, a paz de Deus. Olha só, começou a melhorar aqui. Então, quem? A paz de Deus, que excede todo entendimento. A paz de Deus excede todo entendimento humano. Essa paz, através de Deus, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, pensem em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo o que for de boa fama. Em tudo o que houver alguma virtude. Virtude aqui, algumas versões falam amor. Ou algo de louvor. Nisso pensai. Como está escrito lá. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Queridos, eu não sei quanto a vocês, mas eu tomo para a minha vida essa palavra, como tantas outras, né? E o Deus da paz estará com vocês. Essa carta, a igreja que estava ali em Filipos, né? Ela é maravilhosa. Principalmente quando ele fala em todas essas coisas, sim, em alguma delas, e até então ali tudo é coisas boas, né? Mas se nisso houver algum louvor,
Louvor que ele se refere é quando isso exalta a Deus. Se isto exalta a Deus, ok, nisso vocês pensem. Caso contrário, deixem para trás. Passa a régua, deixa para lá. Gálatas, capítulo 4, versículo 9. Gálatas 4, 9. Olha o que ele diz. Agora, contudo, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo conhecido por Ele. Quantos de nós aqui somos conhecidos por Deus? Amém? Você está em dúvida que você é conhecido de Deus? Misericórdia. Sendo conhecido por Ele, como é que estão voltando essa carta, né, a essa igreja na Galácia, depois de vocês tendo conhecido a Deus e sendo conhecidos por Deus, como é que vocês estão voltando aos mesmos princípios elementares, fracos, pobres, querem ser escravizados por estes princípios outra vez? Essa carta, queridos, foi quando, nesse momento, foi escrita, porque esses irmãos da igreja que estavam lá na Galácia, eles estavam buscando outros meios de conhecimento, e não o conhecimento de Deus. E Paulo vai lá então e escreve uma carta para eles, né? Puxando a orelha deles. Eu não estava puxando o cabelo porque podia ser que algum lá fosse semelhante aqui, né? Puxando a orelha. Orelha eles tinham, né? Com certeza. E Paulo vem então e dá uma lambada neles, né? Como é que vocês, tendo conhecido Deus e sendo conhecidos por Ele, como é que vocês voltam de novo a fazer corrente, fazer campanha de oração? Que papo é esse? Que conversa é essa? Se não subir no monte, não pode orar. Né? Se não ajoelhar, não pode orar. Que conversa é essa? Depois de ter conhecido Deus, eles conseguiram voltar e praticar essas coisas. Para o nosso encerramento, livro de Isaías, capítulo 43, versículos 18 e 19, na verdade a primeira parte do versículo 19. Olha o que o profeta Isaías falou, queridos. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Próximo. Vejam. Olhem bem. Atenção aqui, ó. Eu farei uma coisa nova. Ela está prestes a acontecer. Vocês não percebem? Queridos, Isaías já falava sobre os ventos de mudança. Ventos fala sobre o Espírito. Quando o Espírito foi derramado lá em Pentecostes, o que os homens que estavam ali, o que eles ouviram? Um som como de um vento forte, tão forte e impetuoso. Vocês não percebem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e colocarei riachos no ermo. Qual é o caminho do deserto?
Quem é o caminho, a verdade e a vida? Jesus. Quem é a água da vida? Jesus. Isaías profetizava a respeito de Jesus. Vamos voltar lá no versículo 18, por favor, André? O que foi que o profeta disse? Quando falava, profetizava a respeito de Jesus? Esqueçam o que foi dito. Não vivam no passado. Queridos, o Velho Testamento, ele é uma sombra do Novo Testamento. Porque todo o Antigo Testamento, ele aponta para Jesus. Então nós precisamos encontrar Jesus nas Escrituras do Antigo Testamento. Até porque se nós tirarmos Jesus do Antigo Testamento, com exceção do livro de Gênesis, naturalmente, é só guerra, tragédia, desgraça, matança. Então eu preciso encontrar Jesus no Antigo Testamento. Aí eu encontro o amor de Deus por nós. Hoje nós temos esse amor. E este amor de Deus por nós nos capacita a ter esse entendimento. A criarmos, então, essa essa separação entre aquilo que deve ser deixado no passado e o que eu devo andar, para onde eu devo andar. Como Paulo falou, esquecendo as coisas que para trás ficaram, toda a história de vida dele. Eu esqueço disso, refuto como esterco, porém eu sigo para o alvo. Alvo de Paulo, manifestar Jesus. Amém? Queridos, hoje nós vamos ter o nosso momento de ceia. Antes disso, eu gostaria de convidá-los a ter um momento de oração em relação a isso que nós falamos. Então, se você puder, tiver liberdade, eu vou pedir para a Lívia nos acompanhar aqui, né, com louvor. E quero ter um momento de oração exatamente em relação a isso. Então, tenha aí o seu tempo com Deus, coloque a sua vida diante de Deus. Pense naquilo que você considera que você precisa deixar para trás da sua vida. Talvez alguma coisa que num passado aí foi muito importante e até hoje você ainda se engrandece quando isso é lembrado, quando isso é comentado na sua vida. Mas isso já não serve mais. Coloque diante de Deus. Nós vamos orar agora, para que tudo aquilo que não cabe mais aos nossos dias, à nossa vida, isso de fato seja esquecido, seja jogado no mar do esquecimento. Amém? Pai Celestial, graças te damos. Queremos agradecer, Senhor, pela tua palavra, a tua palavra que nos revela o teu amor por nós, a ponto de enviar o teu filho, teu único filho, para morrer naquela cruz, derramar o seu sangue precioso, para que nós tivéssemos vida e vida abundante. Pai Celestial, eu quero nessa hora colocar as nossas vidas diante do Senhor. E se existe algo ainda, Senhor, que precisa ser deixado para trás, deixado
totalmente no mar de esquecimento. Que o Senhor traga a nossa memória, para que nós possamos confessar isso e deixar para lá, esquecer. E a partir daí, Senhor, avançarmos para uma vida nova, uma vida de graça, uma vida de paz, uma vida abundante, através do conhecimento, do pleno conhecimento do Teu Filho Jesus. Pai Celestial, a Tua palavra diz que a graça, ela nos foi dada. E dessa forma, Senhor, nós estamos agora colocando tudo aquilo que não nos fortalece a andarmos em direção ao Teu caminho, tudo aquilo que nos afasta de andarmos em um caminho reto, um caminho que nos edifique, nós deixamos para lá, em nome do Teu Filho Jesus. Pai Celestial, eu dou uma ordem agora: espíritos malignos, espíritos imundos, espíritos que volta e meia trazem lembranças do nosso passado, de coisas que já ficaram no passado, pecados que já foram confessados, estes pecados não mais serão lembrados, em nome de Jesus. Espíritos malignos, vocês estão proibidos de trazerem novamente esses pensamentos à vida dos meus irmãos, assim como na minha vida. Pai Celestial, envia os Teus anjos, que são poderosos em força, a colocarem filtros espirituais nos nossos olhos, nos nossos ouvidos, para que nada, Senhor, que não seja do Teu reino, possa ter proximidade da nossa vida, Senhor. Pai Celestial, te agradeço, porque eu sei que o Senhor nos ama e é o Senhor que nos guarda. Amém, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito bem, queridos. Queremos agora então ter o nosso momento de ceia.